Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jean falando aqui. Pessoal, vamos falar hoje sobre a planilha nova, tá? A versão 2024 que acabou de sair, já está disponível para quem quiser adquirir. A gente vai falar sobre a planilha antiga, o que tinha na antiga e o que melhorou nesta versão nova, tá? Mas eu já adianto de antemão o maior spoiler dela. Eu posso dar o spoiler já aqui, que a maior mudança na verdade foi no algoritmo dela, que está muito mais inteligente, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre a planilha nova 2024, tá? Bem, continua na planilha nova, mostrando do lado esquerdo aqui as três maiores ações no mercado, Petro, Vale e Tube, tá? Continua com o campo ações aqui, onde a gente mostra o fluxo do estrangeiro, CPF fundos, tá? Continua, tá? Na planilha antiga já tinha, nessa nova continua. Aqui continuamos com o estrangeiro CPF fundos, na antiga tinha, nesta nova continua, tanto no dólar como no índice. Eu fui o pioneiro a monitorar os fundos, você pode pesquisar aí na internet aí, olhar vídeos, tudo mais, que você não vai ver nenhum vídeo mais antigo do que os meus lá, monitorando os fundos, tá? Hoje eu já vi algumas planilhas monitorando os fundos, mas os valores não batem, tá? Não sei, eles não devem saber quem são os agentes corretos, e aí botam lá só para dizer que tem, tá? Curva de juros, continuamos com a curva de juros que tinha na antiga. Paridades, continuamos, tá? A curva de juros em forma de percentual também, eu fui um dos pioneiros, tá? A minha curva de juros, quem é aluno sabe que quando ela puxa para um lado ou para cima ou para baixo, o dólar tende a seguir, tá? Então quando ela puxa aqui forte para cima, o dólar sobe, quando o preço puxa para baixo, o dólar cai, tá? Quem aluno já sabe disso, tá? Eu vejo algumas planilhas aí com curva de juros aí, mas vejo que não sabem qual é a curva de juros correta, os cálculos, e eu vejo coisas gritantes aí, como curva de juros batendo 30%, 20%, não existe. Uma curva de juros dessa aí o mercado financeiro quebrou, tá? Quebrou o mundo. Porque a curva de juros você vai ver aqui no máximo aqui 1, 0,5, 1 e pouco, no máximo 2, tá? Então, tem a curva de juros que continua. A paridade, né, que é o dólar lá fora. Como é que tá o dólar lá fora? Nesse caso aqui tá menos 0,10. Eu ainda coloco de forma intuitiva aqui. Leve negativo, moderado negativo, forte negativo. Tanto na curva como tanto no dólar como na curva vai aparecer aqui, tá? Para ficar mais intuitivo, tá? No índice, continuamos monitorando aqui o S&P, Dow Jones, Nasdaq e Ibov, tá? Continuamos aqui com os pontos de parada no dólar e no índice. Quem é aluno já sabe que esses pontos de parada são regiões importantes e quando o preço chega nessas regiões tem muita briga. Às vezes o preço volta 5, 10 pontos, ou às vezes volta tudo, tá? São regiões de briga, que eu chamo de pontos de parada. E aí ele mostra as 4 máximas, tanto no dólar como no índice, as 4 máximas e as 4 mínimas, tá? As 4 mínimas no dólar e no índice, tá? E são os pontos que quando a planilha abre, o mercado abre, ela já lhe dá esses pontos e aí você pode marcar no gráfico. Lembrando que mesmo assim, mesmo você tendo que marcar, ela lhe dando esses pontos aqui para você marcar no gráfico, ela ainda te avisa quando o preço está chegando em um ponto desse de parada, tá? Ela te avisa, ela vai aparecer aqui, atenção, preço chegando aqui no 5,01, atenção, o preço está chegando aqui no 127,950. Ela mesmo assim, mesmo ela lhe dando os pontos, ela ainda te exibe aqui para chamar sua atenção, você vê. Você pode ter esquecido e aí ela dizer, opa, ó, atenção, o preço está chegando nessa região aqui, fique atento. Porque são regiões de muita briga, tá? Muita briga mesmo. Geralmente, muito difícil romper de vez. Quando rompe, o preço sempre recua antes de romper, tá? Se não voltar tudo, tá? Mas quando rompe, sempre tem briga antes de romper. Muito difícil romper de vez, tá? Ela aqui mostra estrangeiro desfazendo ou fundos desfazendo, tá? Estrangeiro ou fundos desfazendo. Na antiga tinha, nesta continua ainda, tá? Tanto no dólar como no índice, tá?
ela continua. Eu fui o pioneiro, não lembro, nunca vi nenhuma planilha falando isso, mas se tiver hoje também não sei se vai bater com a minha, mas também eu fui o pioneiro a mostrar quando os estrangeiros, os fundos estão desfazendo a mão, estão realizando, né? E pode ser uma realização parcial, uma realização total dos lucros, né? Vamos falar aqui agora de forma visual o que é que tem aqui de entrou, o que é que entrou de novo, tá? O que entrou de novo aqui agora, pessoal, é esse campo último, tá? Tanto no dólar como no índice. Jean, o que é esse campo último? Pessoal, esse campo último é o último valor que os estrangeiros chegaram. Então, você vê aqui que os estrangeiros estão aqui em 668 milhões, mas eles chegaram a 750 milhões. Eles já chegaram a vender 750 milhões e agora estão em 668 milhões, tá? Lembrando que este valor último aqui é o estrangeiro, mas se os fundos estiverem do mesmo lado do estrangeiro, esse valor do campo último vai ser a soma dos dois, tá? Como nesse caso aqui o estrangeiro e fundos, os dois estão na venda, a soma do campo último é a soma dos dois. Se o estrangeiro estivesse sozinho na venda, aí seria o valor sozinho do estrangeiro. Mesma coisa aqui no índice, tá? É a soma do estrangeiro, se o estrangeiro estiver sozinho. Se os fundos do estrangeiro estiverem no mesmo lado, é a soma dos dois, tá? O que é que vai me ajudar esse campo último, Jean? Esse campo último, pessoal, vai te ajudar a você ter uma referência. Qual foi o último valor que o estrangeiro chegou ali na compra ou na venda, tá? Muitos alunos pegam muitas operações de reversão, tá? Às vezes, por exemplo, aqui, o preço do estrangeiro está caindo, vendendo. Chega aqui em um ponto de parada desse, 5,97. O preço chega aqui, ela detecta aqui e mostra o estrangeiro desfazendo, tá? E aí o aluno vê que o último valor que chegou foi 750, que agora está em 658, tá? E aí com isso ele acompanha, vê se o estrangeiro continua desfazendo a mão, 668, 650, 640, 630, 600, ou se voltou a agredir novamente, 660, 700, 710, 720. Ele vai ter uma referência agora para saber qual foi o último valor que o estrangeiro chegou ali, ou o estrangeiro e fundo, se os dois estiverem juntos, para poder ter uma noção se o mercado continua ainda desfazendo a mão ou se voltou a agredir, tá? Lembrando que nessa etapa, pessoal, não é porque apareceu aqui estrangeiro desfazendo que os alunos chegam lá e entra, tá? Não é isso, tem toda uma leitura, tem todo um contexto, mas isso aqui agora, esse campo, o último, vai ajudar muito para você ter uma noção. Mesmo que você não entre em uma operação, você saber que o estrangeiro, os fundos chegaram ali naquele determinado valor e agora está reduzindo. Ou se eles começaram a agredir de novo, estão aumentando a mão de novo, tá? Então esse campo último vai te ajudar bastante para você ter esta leitura de saber qual foi o último valor que o mercado chegou, tá? Na curva de juros, pessoal, agora a gente tem esse campo aqui, ó, que é o que? Esse campo já, esse campo aqui, pessoal, é a referência, é como se fosse o campo último aqui, ó. Aqui você vê que a curva de juros chegou, tá menos 0,25, mas aqui informa que a curva de juros chegou a menos 0,30 e agora ela está menos 0,25. E aí com isso você vê se ela continua caindo, menos 0,25, menos 0,24, menos 0,23. Ou se ela continua aumentando, ou se ela está aumentando novamente, 0,25, 0,26, 0,27, 0,28, tá? Então esse campo aqui na curva de juros vai te dar uma referência, tá? E aí se aqui, pessoal, aqui tá menos 0,30, se aqui mudar para menos 0,50, aqui atualiza para menos 0,50, tá? Se aqui mudar para menos 0,60, aqui vai mudar para menos 0,60. Se aqui de menos 0,60 caiu para menos 0,50, aqui vai continuar menos 0,60. Porque aqui mostra sempre o último maior valor que a curva de juros chegou, tá? Tanto positivo como negativo, tá, pessoal? Aqui na paridade, pessoal, a mesma coisa, ó. Você vê que aqui o dólar lá fora está menos 0,10, mas aqui informa que já chegou a bater menos 0,17. E é a mesma coisa. Se ela mudar aqui para menos 0,20, aqui vai atualizar para menos 0,20. Se ela voltar aqui para menos 0,15, aqui vai continuar com menos 0,20, tá? Tanto positivo como negativo, tá? Então, estes dois campos agora na curva de juros e na paridades vai também lhe dar uma referência para facilitar a sua vida na leitura, você saber ali qual foi o último valor que a curva ou a paridade chegou e se está caindo ou se continua aumentando, tá? Ranking dos players, pessoal, também é novo, tá? Na planilha antiga não tinha um ranking e agora a gente tem um ranking dos players, tanto no dólar como no índice, tá? Onde vai mostrar aqui os dois maiores comprados e os dois maiores vendidos, tá?
tanto no dólar como no índice, tá? Então você vê aqui que os dois maiores comprados é BTG com 13 mil contratos e Ativa com 12 mil. Os dois maiores vendidos, XP com 13 mil e Itaú com 10 mil. No índice é a mesma coisa. Os dois maiores comprados, XP com 62 mil contratos e Goldman com 12 mil contratos. E os dois maiores vendidos, o Agora com 61 mil contratos na venda e JP Morgan com 13 mil contratos na venda, tá? Jean, como é que esse ranking aqui vai me ajudar? Ajuda, pessoal, porque lá na mentoria eu vou falar sobre como pode facilitar a sua vida esse ranking dos players aqui. Para você saber ali se você segura uma operação ou se você sai de uma operação, até mesmo para você entrar numa operação. Porque eu vou dar algumas dicas lá na mentoria, que geralmente das vezes vai ter alguns agentes aqui que a gente chama de market maker. E quando esses agentes estiverem aqui ou na compra, ou na venda, tá? Geralmente o mercado vai andar para o lado contrário, tá? Então a grande probabilidade, eu ensino lá na mentoria, quando você vê um determinado market maker aqui, o mercado pode andar ao contrário, porque o market maker vai dar liquidez. Market maker funciona dando liquidez para o mercado. Então se o market maker entra numa compra, provavelmente o mercado vai cair. Ele vai dar liquidez para quem vai entrar na venda, tá? E também eu falo também sobre agressor. Tem um agente também que é agressor. Quando ele entra, geralmente ele agride o mercado vai para o lado que ele está. Se ele entrar na compra, muitas das vezes o mercado vai subir. Se ele está na venda, muitas das vezes o mercado vai cair. E isso eu ensino lá na mentoria, tá? Então, pessoal, de novo aqui, visualmente na planilha, a gente tem o campo último. Tem agora na curva de juros e na paridades, esses campos aqui que dão referência, qual foi o último valor. E tem um ranking dos players, tá? No índice é a mesma coisa. No índice o que entrou de novo foi o campo último e o campo ranking dos players, tá? O SP500 a gente já monitorava, continua monitorando, o SP, o Dow, o Nasdaq, o Ibov, tá? O estrangeiro, CPF fundos, tá? Então o que entrou de novo foi o campo último. Esse campo aqui de referência na curva de juros, esse campo de referência na paridades e o ranking dos players, tá? Bom, vamos falar agora, pessoal, da grande melhoria que teve no algoritmo, que na verdade a maior melhoria mesmo foi no algoritmo dela, que está muito mais inteligente, mas muito mais mesmo, tá? Antes, pessoal, a planilha sinalizava para você aqui, estrangeiro comprando, estrangeiro vendido, tanto no dólar como no índice, tá? Estrangeiro comprando, estrangeiro vendendo. Fundos comprando, fundos vendendo, tá? Mas não era setup, não é porque aparecia uma informação aqui que a gente chegava lá no gráfico e comprava não, tá? Ou vendia não, tá, pessoal? É contexto, a gente opera de forma profissional, tá? Ela aparecia aqui a informação estrangeiro comprado, a gente fazia toda a leitura que eu ensino na mentoria, fazia a leitura na planilha, fazia a leitura no gráfico e fazia uma operação, tá? Baseado nisso, tá? Porque na mentoria eu ensino a você saber analisar de forma manual a planilha. Eu ensino a você fazer uma análise pré-mercado para saber como é que está lá fora. Então, quando ela sinalizava aqui alguma coisa, estrangeiro comprando ou vendendo, a gente fazia toda a análise que a gente tem que fazer antes de fazer uma operação. Então, a gente fazia analisava toda a planilha, analisava o mercado lá fora, como é que estava, o mercado macro, uma análise macro. E nisso a gente ia para o gráfico fazer uma análise e aí fazer uma operação de acordo com a análise da gente, tá? Porém, agora, pessoal, ela não informa mais nada disso de estrangeiro comprando ou estrangeiro vendendo, tá? Ela agora vai te informar aqui compra moderada ou compra conservadora, venda moderada ou venda conservadora, tá? Tanto no dólar como no índice, tá? Por que, Jean, ela agora mostra isso? Porque agora, pessoal, ela faz uma análise macro. A planilha faz a mesma leitura que a gente fazia manualmente, ela agora faz de forma automatizada, tá? Ela mesma analisa tudo, o mercado interno e o mercado externo, para lhe dar uma informação. Então, quando ela te informar aqui, compra moderada ou conservadora, ela já fez uma leitura, a mesma leitura que eu ensino de forma manual a gente fazer, ela já fez para você e lhe deu de mão beijada, tá? Porém, lembrando que na compra moderada, tá? É uma compra mais agressiva, ela deixa passar algumas variáveis na análise que ela faz. Na compra conservadora, como o nome já diz, conservador, aí não. Aí é um mercado mais... o mercado tem que estar tudo 100% alinhado, tanto aqui dentro como lá fora, tá? Então, para você ter uma ideia, quando ela fizer uma
te dar uma informação que agora de compra moderada ou compra conservadora, ela já fez uma análise macro e interna do mercado. Ela já olhou lá fora como é que está o dólar, já olhou como é que tá os índices lá fora, já olhou aqui dentro o Ibov como é que está, se está subindo, se está caindo, já olhou aqui o índice, quantos pontos já andou, já olhou lá fora a curva de juros como é que está, já olhou a paridades aqui dentro, a paridade lá fora, já olhou quantos pontos o dólar já andou aqui dentro, como é que está o dólar lá fora. Então ela agora faz uma análise como se fosse um profissional analisando ali o mercado no momento. É a mesma análise que eu faço, a mesma análise que os meus alunos fazem com a planilha antiga que eu ensinei, tá? Só que agora ela faz isso automaticamente, ele entrega de mão beijada, tá? E isso é para facilitar a vida das pessoas que estão chegando agora na planilha e novas de mercado também, tá? Porque eu sei que quando você vai aprender alguma coisa assim de novo, leva um certo tempo. E tinha muitas pessoas que terminavam se atrapalhando na hora de fazer a leitura, porque são muitas coisas que você tem que analisar em pouco tempo. Olhar a curva de juros, olhar a paridade, olhar como é que estão os índices lá fora, olhar aqui dentro, como é que está o dólar aqui dentro, olhar quantos pontos está caindo, quantos pontos está subindo, como é que está o índice. E então, tinha muitas pessoas que tinham dificuldade em fazer essa leitura rápida assim, porque são segundos para você fazer uma análise e tomar uma decisão. E aí por isso eu resolvi e fiz essa melhoria, consegui fazer essa melhoria, que eu vinha trabalhando tanto tempo nessa planilha, consegui fazer essa melhoria. Essa melhoria, ela agora faz a análise como se fosse eu ali, ó, na hora ali fazendo análise e dizendo assim, opa, tá tendo uma compra aqui moderada ou uma compra conservadora, tá? Porém, não é setup, tá? Não é porque ela agora diz aqui, ó, tá tendo uma compra conservadora ou uma compra moderada, que a gente vai chegar lá no gráfico sem olhar e clicar, tá? Não é setup, pessoal. Mesmo que quando ela aparecer aqui alguma informação de compra, o mercado 99% das vezes vá a favor. Mesmo assim, não é setup. A gente tem que ir lá para o gráfico, tem que analisar o gráfico, tem que saber o que está acontecendo no gráfico, tem que olhar a região do gráfico, tem que ver o contexto que o gráfico está mostrando, tem que ver onde é que a gente vai clicar, onde é que a gente vai botar o stop, qual é a região que está. Eu ensino lá a forma que você deve fazer a entrada, o que você tem que esperar para confirmar para fazer uma entrada, onde você deve colocar o stop. Eu ensino tudo isso na mentoria. Então, não é porque apareceu aqui agora uma informação de compra moderada ou uma compra conservadora que a gente vai chegar lá no gráfico e clicar assim, olha, porque não é setup, tá? Ela vai facilitar a sua vida, já facilitava. Se antes com a planilha antiga, dezenas e dezenas de alunos já saíram de perder dinheiro e hoje estão vivendo de mercado, imagine agora que ela já faz toda a leitura automática para você. Porque a antiga a gente tinha que fazer a leitura manualmente, tá? A gente saía fazendo a leitura completa, saía fazendo a leitura toda da planilha, vendo o mercado lá fora como é que tá, tudo isso, depois analisar o gráfico para fazer uma entrada. Agora não. Agora a análise, ela já faz análise. Agora você só precisa fazer sua parte lá no gráfico. A parte de análise interna, do mercado interno e macro, a análise lá de fora, ela já faz validade de bandeja, pronta, como se eu estivesse ali analisando o mercado, tá? Você agora só vai precisar ir no gráfico e fazer a leitura de contexto no gráfico, porque não é setup, tá? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Mesmo que chegue amanhã aqui alguma pessoa privilegiada, um insider, a gente chama de insider, alguém que está lá dentro de uma corretora dessa ou da B3 e diga assim, amanhã, pessoal, o mercado é para cima de dólar. Amanhã o mercado de dólar, o dólar amanhã só vai subir aqui no Brasil. Eu tenho essa informação, tá? Ok. É uma informação verdadeira, digamos que realmente a pessoa está correta com essa informação que ela tem. Mas, e aí? E na hora de você comprar, você pode tomar stop, mesmo sabendo que o mercado é para cima, você pode tomar stop. Porque quando você chegar lá no gráfico, você pode estar comprando no momento errado. No momento que está chegando em uma região lá perigosa lá, que o mercado vai recuar, você compra, o mercado recua, você toma stop. Ou você compra na hora que está tendo uma realização, um pullback, alguma coisa assim. Então, mesmo ela lhe dando a direção, mesmo você sabendo a direção, você tem que saber analisar para fazer a compra ou a venda. Tem que analisar para saber fazer a entrada, tá? Porque muito dificilmente o mercado sobe de vez. O mercado não sobe de vez ou cai de vez. Então, mesmo que você saiba que o mercado é para cima ou para baixo, você tem que saber fazer a operação, tem que saber fazer a entrada, tem que saber onde botar o stop. E isso a gente ensina na mentoria, tá, pessoal? Então, ela agora faz essa análise macro para você lidar de bandeja, mas mesmo assim, na mentoria, você vai aprender como é que faz a entrada. Tudo que tem que ser analisado no gráfico, porque não é setup.
Se fosse setup, eu diria aqui, ó, quando ela aparecer aqui, compra, você chega lá no gráfico, fecha o olho e aperta em comprar. E não é assim. Não existe ninguém que vive de mercado de setup, tá? Não existe, porque mercado não funciona, setup não funciona. Você pode ganhar dinheiro hoje, amanhã, mas depois vai perder tudo. Porque uma coisa engessada não funciona. Mercado é leitura, é contexto, tá? Só que a planilha agora já faz a leitura automática. Aí você vai precisar fazer o contexto, a leitura de contexto no gráfico, que é o que a gente ensina na mentoria, tá? Então, ela agora tem essa grande melhoria, que no algoritmo dela, que ela faz essa leitura, que antes a gente fazia de forma manual, tá? Os alunos antigos fazem de forma manual. Já eram consistentes com a planilha antiga que tinha que fazer a leitura de forma manual, imagine com essa. Mas para facilitar a vida das pessoas novas que estão chegando agora na planilha e no mercado, ela já faz a leitura toda e lhe dá já compilada aqui em forma de compra ou de venda, moderada ou conservadora. E aí, com essa informação, a planilha já disse, opa, aqui na leitura do mercado, da planilha e do macro está tudo ok. Agora vamos para o gráfico. E aí, na mentoria, você vai aprender a fazer a análise no gráfico para poder fazer a entrada lá no gráfico. Então, pessoal, essa melhoria aqui é uma melhoria absurda, que depois que eu terminei, nem eu acreditei, tá? Nem eu acreditei no que ela está fazendo agora. Vai facilitar muito, 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 muito a vida de quem é novo e de quem já tinha planilha antiga também, que tinha que fazer a leitura toda manual, tá? Mas não é setup, tá? Mesmo que se ela aparecer aqui 5 vezes aqui uma compra e essas 5 vezes seja gain, não é setup, não tem que chegar lá no gráfico e clicar. Você vai aprender a fazer a leitura de contexto para operar, tá? E mesmo assim, pessoal, com essa planilha nova, na mentoria também você vai aprender a operar de forma manual. Vai aprender a fazer a análise dela da forma manual, como eu ensinava na planilha antiga, tá? Porque eu ensino você fazer a leitura na forma manual, a analisar a planilha da forma antiga, tá? Então você vai saber analisar a planilha da forma manual e, se quiser, vai esperar ela mesmo te dar alguma informação aqui, ao invés de você fazer a análise manual, tá? Mas na mentoria você vai aprender toda a análise que eu ensino a fazer na planilha de forma manual e como analisar o gráfico para fazer uma entrada, tá, pessoal? Então, mesmo com essa planilha agora que vai facilitar mais ainda a vida de vocês, mesmo assim, na mentoria vocês vão ter que aprender a saber fazer a leitura dela de forma manual, tá? Quem é aluno já, que tem a planilha antiga e atualizar para essa planilha nova, não precisa esperar aparecer aqui. Se não quiser, né, não precisa esperar aparecer aqui uma compra conservadora, uma compra moderada. Ele mesmo pode fazer a leitura manual que eu ensino, né? Provavelmente ele já fez uma análise macro para ver se é um dia de risk-on, um dia de risk-off, que eu ensino. Um dia de risk-on é índice para cima e dólar para baixo. Um dia de risk-off é dólar para cima e índice para baixo. Então, ele já fez uma análise macro, já viu mais ou menos para ter noção se é um dia para cima, um dia para baixo. E aí na hora ele verifica como é que estão os estrangeiros, CPF fundos que eu ensino lá, vai fazer a leitura da curva de juros, da paridade, vai ver aqui como é que estão os índices, vai confirmar os índices aqui, Nasdaq, Dow, Ibov, toda a leitura manual que eu ensino. Então, quem já opera com a planilha antiga e quiser ter a nova, vai facilitar a sua vida. Mas também, se você quiser, você pode fazer a operação por conta própria. Não precisa esperar ela dar alguma informação aqui. Você mesmo analisa toda a planilha, analisa um macro lá fora e faz uma operação como você já faz aí com a planilha antiga, tá? Mas para quem é novo, de planilha e novo de mercado, essa planilha aqui já vai fazer toda a análise, já vai te dar a informação compilada de bandeja. E aí vai ficar só a análise do gráfico, tá? Vai facilitar muito a vida das pessoas, porque a análise mais complexa, que tem que ser rápida, que você tem que ver ali tanta coisa em questões de segundos, ela já vai fazer, já vai lhe dar de mão de bandeja. E aí você só vai precisar ir para o gráfico e analisar o gráfico, tá, pessoal? Uma outra coisa, pessoal, muito importante, tá? Muito importante é que ela agora, se ela estivesse analisando, ela vê que fez a análise, está vendo que está tendo uma compra ou uma venda. Ela agora, se ela detectar que o preço está chegando em um ponto de parada do dólar ou do índice, ou num VWAP, ou num ajuste, ou num fechamento do dia anterior, na abertura do dia, ela não vai sinalizar nada, tá? Ela não vai sinalizar nada, porque ela agora tem essa inteligência no algoritmo dela. Então, se ela estiver fazendo a leitura ali, ver que tem uma venda ou uma compra, e detectar que o preço está chegando em um ponto de parada, ou em um ajuste, ou em um VWAP, que são pontos de briga, pontos perigosos, ela não vai sinalizar nada, vai esperar romper
Depois que esses pontos estiverem sendo rompidos, aí ela vai sinalizar, tá? Lembrando que aí depois que estiver rompendo que ela sinalizar, não é porque ela sinalizou que você vai chegar lá no gráfico e vai clicar sem olhar nada, sem analisar, sem ler nada, tá? Vai ter que fazer a análise do gráfico também que eu ensino na mentoria. Mas ela agora tem essa melhoria, que ela agora não avisa nada se tiver indo de contra, indo de frente para um ponto de parada, ajuste, VWAP, abertura do dia ou fechamento do dia anterior, tá? Ela detecta e não avisa nada. Depois que estiver rompendo, ela te avisa, ó, tá tendo uma compra, ó, tá tendo uma venda. Mas vamos fazer nossa parte lá no gráfico, tá? Outra melhoria dela, pessoal, além de detectar isso, além de detectar esses pontos, tá? Outra melhoria dela é para evitar você estar comprando topo ou vendendo fundo, tá? Eu melhorei muito mesmo agora o algoritmo para evitar compra de topo ou venda de fundo. Então, ela agora prioriza o início do movimento. O que é o início do movimento, Jean? O mercado ainda não andou muito, o mercado não esticou muito. Ela agora só vai te avisar agora alguma coisa, uma compra, uma venda, tanto no dólar como no índice, se ela vê que o mercado ainda está no início do movimento. Se ela vê que o mercado já andou muito e tá acontecendo essa análise, está tudo se alinhando, mas o mercado já andou muito, ela não vai avisar nada. Tá? Para evitar, principalmente, quem é novo no mercado, evitar de estar comprando na hora que está em um topo, tá? Ou vendendo na hora que está em um fundo. Então ela também tem essa melhoria. Então ela vai priorizar o início do movimento, o início da subida ou o início da queda, tá? Se já tiver andado muito e ela mesmo assim ela fazendo análise, vendo que está tudo alinhado, que o mercado é para baixo, se ela ver que já tiver andado muito, ela não vai te avisar nada, tá? Para priorizar as pessoas que são novas no mercado não tá perdendo dinheiro. Você que já tem a planilha a tempo, você que já tem a leitura apurada, você que já sabe operar o mercado, você por conta própria pode tomar a decisão de entrar ali, levando em consideração se você acha que é um topo ou não, se é um fundo ou não. Comprar em uma região, levando em consideração, analisando se pode ser um topo ou não, ou vender em uma região, levando em consideração se é um fundo ou não. Mas ela, porque como a prioridade dela agora é ajudar os iniciantes, ela não vai avisar nada se o mercado já tiver andado muito. Então, se ela viu lá que está tendo uma venda, mas viu que o mercado já andou muito, ela não vai avisar nada, para não correr o risco da pessoa estar entrando, vendendo um fundo, tá? Você que já tem a leitura dela, você que já é mais tempo de mercado, você pode fazer isso de forma manual, tá? Você pode fazer a entrada e comprar ali em uma região ali, você mesmo analisando se pode ser um topo ou um fundo, tá? Outra melhoria dela, pessoal, que agora na abertura do pregão, ela não vai também informar nada. Por quê? Porque geralmente na abertura do pregão acontece muita busca de liquidez. Então o mercado abre, vamos dar um exemplo no dólar, que o mercado abre, o dólar dá uma subida assim rápida para pegar liquidez e depois volta, tá? E às vezes, naquele momento que está indo buscar liquidez, o mercado realmente alinha ali rápido. Ela faz uma análise e realmente está tendo uma compra. Realmente está tendo uma compra ali. Mas é uma compra muito rápida e aí pode correr o risco de você ser estopado. Ou uma venda muito rápida, você corre o risco de ser estopado. Então, para evitar isso, o algoritmo dela também reconhece que é o início do pregão ali e diz, opa, pode estar tendo uma compra ou uma venda aqui, mas pode ser só busca de liquidez, então não vou avisar nada para aquelas pessoas que são novatas não correr o risco de ser estopado, tá? Porque o intuito aqui, pessoal, é você sair positivo no final do mês. Tanto quem já é antigo de planilha, já é antigo de mercado, como quem é novo, tá? O intuito aqui é você sair positivo no final do mês, parar de perder dinheiro. Ah, Jean, quantas vezes no mês ela vai me avisar aqui uma compra moderada ou compra conservadora? Não sei, pessoal. Se eu soubesse, se eu tivesse esse poder na mão, Ave Maria, eu tava em outro nível, não tava nem aqui na Terra, né? Eu ia ser um ser espiritual, um ser elevado, de outro nível. Então não sei como te dizer quantas vezes vai aparecer. Uma coisa que eu te garanto, que a maioria vai ser muito assertiva. Então, se no mês todo só aparecer aqui, ou no dólar ou no índice, no mês todo só aparecer 5 informações aqui de compra, independente de ser conservadora ou moderada, ou as duas juntas, só aparecer só 5 vezes, e nessas 5 vezes você ir lá pro gráfico, fazer o que eu ensino lá, fez a leitura, fez uma entrada, nessas 5 vezes forem operações vitoriosas, se você pegar 10 pontos em cada operação dessas, 5 operações no mês são 50 pontos. Com um contrato, dá R$500. Com 10 contratos, dá R$5.000. Com 100 contratos, dá R$50.000. Tá vendo, pessoal? Aqui não é sobre clicar. Aqui não é sobre quantos cliques vai dar. Aqui é sobre
você sair positivo. Então, o grande intuito aqui não é clicar 20 vezes no mês, 30 vezes no mês. A grande coisa aqui é você ter cliques corretos, tá? Então, se ela sinalizar aqui no mês 5 informações aqui de compra e essas 5 compras forem assertivas, você quer mais o quê? 50 pontos no dólar? Com o contrato é 500, com 10 é 5 mil, com 100 contrato é 50 mil. É sobre sair positivo, não é sobre... Aqui não é um jogo de tiro que você tem que sair atirando, não. Aqui é um jogo de expertise. É um jogo que você tem que dar só um tiro certeiro. Você tem que ficar... Aqui é sniper, você tem que ficar ali, ó, horas às vezes. Ó. Sniper às vezes fica ali horas esperando o momento do tiro certo. Aqui é a mesma coisa, tá? Do outro lado lá, pessoal, que está operando lá, as instituições, as grandes instituições, eu diria para você que ali do outro lado é o exército romano, tá? E do lado de cá é você sozinho contra o exército romano. Só que você tem uma ferramenta que vai lhe ajudar muito a sobreviver contra esse exército romano. Só que você tem que esperar o momento certo. Então, ela vai te dar aqui informações privilegiadas. Ela vai lhe dar aqui informações no momento correto. Então, não é sobre ter 100 operações no mês. É sobre as operações que ela lhe der aqui e você fizer a leitura correta lá no gráfico, tudo certinho, você sair positivo, tá? Tanto no índice como no dólar. Então não é sobre quantas operações vai ter. É se as operações que tiverem você sair positivo, tá? Então não importa que ela lhe deu só 5 no mês, não importa que ela lhe deu só 10 no mês, não importa que ela lhe deu só 2 no mês. O que importa é que essas que ela deu aqui, você fez a leitura lá correta e saiu positivo no mês. E é como eu lhe falei, o importante é sobreviver no mercado, tá? Então isso é muito importante, principalmente para os iniciantes. Você que já domina a leitura da planilha, você não precisa esperar ela dizer nada aqui para você fazer a operação. Você mesmo faz sua leitura do estrangeiro, como é que está o estrangeiro, como é que está o CPF, como é que estão os fundos, como é que está a curva, como é que está o dólar lá fora, como é que estão os índices lá fora, se está caindo, se está subindo, como é que está a análise macro que você fez de manhã, se era um dia de riscon, um dia de risk-off. Aí você vai para o gráfico lá, vai fazer a análise que eu ensino no gráfico lá para ver as regiões, como entrar, o que esperar para poder fazer uma entrada, entendeu? Então, é assim que a gente opera no mercado de forma profissional, tá? Então, a planilha é essa, pessoal. As melhorias foram essas que eu falei, que ela mesma faz a análise interna do mercado aqui do Brasil, a análise macro lá de fora, faz isso, faz uma compilação, faz toda a análise como se fosse eu analisando ali, te entrega já ali pronto, dizendo, opa, tá tendo uma compra. Mas vamos lá para o gráfico agora fazer a análise do gráfico, e não é setup, tá? Não é setup. Eu automatizei aqui a parte, digamos assim, a parte mais complexa, que era você ter que analisar muita coisa em pouco tempo, tá? Ela agora já faz isso tudo sozinha, mas você tem que ir lá pro gráfico. Isso aí você vai aprender na mentoria, tá? Uma outra coisa importante, pessoal, que eu falo sempre aqui, você não vai estar adquirindo só a planilha, tá? Você não vai estar adquirindo só a planilha, você vai estar adquirindo a planilha, mas você vai ter acesso à minha mentoria, onde eu ensino lá coisas que você não vê no YouTube, porque nem todo trader que tem por aí sabe isso. A maioria dos traders são vendedores de setup. Se fizer isso, você compra. Se fizer isso, você vende. É o que o cara vai te ensinar. Então, você vai ver aqui no meu site, aqui abaixo do vídeo, você vai ver aqui o que eu ensino. Eu vou te ensinar sobre fazer uma análise pré-mercado, o que é um risk-on, o que é risk-off. Você vai saber fazer análise de contexto no gráfico. Eu vou te ensinar a fazer análise manualmente na planilha, que ela agora já faz automatizada, mas mesmo assim você vai aprender a fazer toda a leitura de contexto na planilha de forma manual, vai saber fazer a análise de contexto no gráfico, vai ver sobre gerenciamento de risco com position size, que eu garanto que muitas pessoas nunca viram falar disso, de gerenciamento com position size, porque a maioria dos traders que tem por aí, principalmente no YouTube, você não vai aprender um conteúdo de qualidade porque são vendedores de setup, tá? Comigo não, comigo você vai ter acesso à planilha, que vai ser vitalícia sua, vai ter acesso à mentoria e o mais importante de tudo, que você vai ter o meu acompanhamento. O meu acompanhamento até você se tornar consistente, tá? Todos os dias, todos os meus alunos ali durante o pregão estão em contato comigo, fazendo análise, perguntando se eles analisaram de forma correta, se eles analisaram de forma errada, se a entrada estava correta, se a entrada estava errada, o que ele poderia ter feito de melhor. Todos os dias os alunos estão ali comigo, tirando suas dúvidas. E é por isso que os alunos se tornam consistentes, tá? Porque eles ficam ali comigo todos os dias, perguntando, aprendendo ali em tempo real, no horário do pregão, tá? Tirando as dúvidas. Então, o mais importante é o acompanhamento que você vai ter comigo até ficar consistente. E é por isso que meus alunos, a maioria, se tornam consistentes.
porque eles vão ter a planilha, mas vão ter acesso a mim também. Ali, tirando no dia a dia dele ali, analisando tudo que eles fizeram ali, o que estava certo, o que estava errado, o que poderia ter sido feito de melhor, o que eles acertaram, o que eles erraram, entendeu? Então, o mais importante de tudo, além da planilha que você vai ter, é o acesso diretamente, todos os dias, tendo acesso a mim, para poder tirar suas dúvidas, até você se tornar consistente, até você andar com as próprias pernas. E aí ficar igual os alunos que eu tenho aí, que muitos alunos aí já andam com as próprias pernas, são consistentes, tá? Muitos mesmo ganham dinheiro todos os dias do mercado. Porque não é setup, eu ensino a forma de se operar de forma correta, tá? Eu ensino a forma de se operar de forma correta. E a forma de se operar de forma correta é análise. É fazendo análise. Aqui no nosso caso a gente analisa a planilha e analisa o gráfico, tá? É análise. Tem que analisar. É contexto o que está acontecendo ali no momento. Não é fez isso, compra, fez isso, aquilo, vende. Porque isso aí não existe, não vai funcionar a longo prazo, tá, pessoal? Então você vai ter, além da mentoria e da planilha, você vai ter acesso diretamente a mim ali todos os dias, o meu acompanhamento até você se tornar consistente, tá? Uma coisa importante, pessoal, que às vezes as pessoas entram em contato comigo. Ah, Jean, sua planilha não tem isso. Ah, sua planilha não tem aquilo. Pessoal, o que a minha planilha tem é o que eu mostro aqui no vídeo e é o que me faz ganhar dinheiro todos os dias e é o que faz os meus alunos ganharem dinheiro, tá? Essas planilhas que você vê aí com 1 milhão de coisas para analisar, pode ter certeza que é só para ficar bonita. É só para ficar parecendo uma árvore, um enfeite de Natal, uma árvore toda enfeitada. 1 milhão de coisas ali, parece o painel de um Boeing, de um avião desse. Tenho certeza que nem quem fez aquela planilha ali é consistente. Quanto mais as pessoas que utilizam aquela planilha. São 1000 coisas ali para deixar a planilha bonita e chamar sua atenção. Parecer que é uma coisa de outro mundo. Mas na verdade não funciona, tá? Então quando você vê aquelas planilhas ali cheias de coisas, tá? Já saibam que ali você está enxergando ali, aparentemente, de visual uma Ferrari, mas é um motor de Fusca, tá? A minha não. A minha você pode olhar aqui assim, é só isso? Estrangeiro, CPF, fundo, curva de juros, paridades, tal, só isso? Mas a minha, você pode estar olhando aqui visualmente e achando que é um Fusca, mas eu te garanto que o motor dela é de Ferrari. O motor é de Ferrari, porque o algoritmo dela, quem trabalhou foi eu. Tá, minha expertise aí no algoritmo, tá? Tá minha expertise no algoritmo. E além do algoritmo dela, ainda vai ter o meu atendimento ali todos os dias para você tirar suas dúvidas ali e até você andar com suas próprias pernas, tá? Para você ter uma ideia, essa minha planilha tem trader aí. Tem um trader aí com mais de 150 mil seguidores no Instagram, que ele comprou a planilha comigo em minha mão. Trader famoso, de muitos anos de mercado, que eu tenho certeza, se eu falasse o nome, você ia conhecer, e é capaz até de você já ter feito algum curso dele. Trader famoso, tem a minha planilha, tem a minha planilha. E eu utilizo a minha planilha, provavelmente, para sua leitura todos os dias. Ah, gente, como é que você sabe que ele comprou e usa a sua planilha? Se eu colocar amanhã um vídeo aqui dizendo que tem uma atualização, no outro dia ele me manda um vídeo, ele entra em contato comigo, perguntando sobre atualização e querendo atualização. Então você acha que ele não está usando minha planilha, não usa minha planilha? Claro que usa. Então só para você ter uma ideia, tá? Que você pode olhar aqui a minha planilha, achar ela simples, mas eu te garanto que por trás dessa simplicidade aqui está a complexidade do algoritmo que já vai me entregar aqui uma análise de mão beijada. E aí, com o que eu vou te ensinar na mentoria e no dia a dia em contato diretamente comigo, tenho certeza que você vai sair positivo no mercado todos os meses, tá certo, pessoal? Então essa planilha nova, você vai ter acesso à planilha vitalícia, tem a minha mentoria, aqui embaixo no site aqui você pode olhar aqui, você vai ver as aulas da minha mentoria, você vai ter o suporte diretamente comigo, o acompanhamento direto comigo, tá certo? Então tá aí, a planilha é essa, a versão nova. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.